Banco do Brasil, será que o banco vai decepcionar ainda mais os resultados? Nesse vídeo vou mostrar alguns relatórios referentes à inadimplência de 15 a 90 dias que acabaram de sair do Banco Central, que podem mostrar que o resultado do Banco do Brasil deve sim piorar, como esperávamos, para o segundo e terceiro trimestre desse ano de 2026. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, mostrando novamente a queda da lucratividade no Banco do Brasil, onde ele caiu o lucro em 40% em comparação ao trimestre passado e 53% em relação ao primeiro TRI de 2025, com retorno sobre patrimônio líquido fechando ali na casa de 7,3%. Isso é devido principalmente ao custo do crédito e à alta formação de inadimplência, onde o Banco do Brasil tem que gastar ainda mais dinheiro para cobrir essas despesas com devedores duvidosos. E aqui vocês podem ver o índice de inadimplência da carteira de crédito expandida, que ficou em 6,51% nesse primeiro TRI de 2026 e 5,05% olhando para a inadimplência de 90 dias. Então é uma inadimplência que está alta no Banco do Brasil e vem fazendo com que sua operação de crédito gere prejuízos para o banco. Hoje o Banco Central soltou dados de abril de inadimplência da carteira de crédito rural com atraso de 15 a 90 dias de pessoas físicas e vocês podem ver que no mês passado teve sim uma constância aqui depois dessa queda toda da inadimplência e a inadimplência voltou novamente a aumentar. Então isso aqui já sinaliza um alerta para possível aumento sim de inadimplência para o balanço do Banco do Brasil, porque ele é o principal credor da parte rural do nosso país. Então, grande parte desse indicador aqui que o Banco Central solta em relação a todo o sistema financeiro vai ser referente principalmente ao Banco do Brasil. E quando olhamos outros dados, como a inadimplência da carteira de crédito das instituições financeiras sob o controle público, vocês podem ver que novamente teve um aumento aqui de inadimplência para esse mês de abril. A inadimplência que ainda segue crescente e aparentemente ainda não está cessando por completo. Então, isso pode causar mais pressões no balanço do Banco do Brasil. E você pode ver aqui também esse dado que foi atualizado, o percentual do total de provisões em relação à carteira de crédito de instituições financeiras sob controle público. Isso aqui seria basicamente as provisões com devedores duvidosos que aumentaram de forma considerável desde o ano passado. E vocês podem ver que o mesmo aconteceu lá em 2015 e 2016, o que amassou fortemente o balanço do banco naquela época. E vocês podem ver que essa provisão aumentou novamente para esse mês de abril, então vamos ter que esperar o dado agora para o mês de maio, que deve sair ali no final de junho, para já ter ali uma prévia possível do balanço do Banco do Brasil. Mas se esse indicador continuar crescendo, pode ter certeza que o balanço vai ser tão pior quanto esse balanço do primeiro TRI de 2026. E o principal motivo que nos leva a acreditar nisso são os vencimentos do agronegócio. Em relação às safras anteriores, que são as safras com maiores problemas ali na carteira de crédito do Banco do Brasil, existem ainda vencimentos que vão ser em abril, maio, junho e julho, na faixa de 60 a 73% de todos esses vencimentos. E eles só vão começar a cair de forma mais constante do terceiro para o quarto TRI de 2026. Existem grandes chances de termos sim um balanço bem fraco no Banco do Brasil para esse segundo TRI de 2026. E vocês podem ver em relação à carteira do agronegócio que ela teve uma leve queda na parte de inadimplência de 30 dias, saindo de 8,3% para 7,35%, mas uma inadimplência continua bastante elevada, e a de 90 dias ainda não mostrou sinais de fraqueza. Por isso que nos leva a crer que ela deve continuar assim crescendo para os próximos trimestres. E olhando em relação à cobertura, eu falei em outros vídeos que a cobertura estava em 102%, era aceitável, mas não o suficiente, caso esses índices de inadimplência continuassem a subir. O Banco do Brasil vai ter que colocar mais dinheiro na provisão para devedores duvidosos para aumentar essa cobertura de novas inadimplências. Mesmo com o indicador de novas inadimplências que mostra uma possível melhora, tendo queda. Mas como ainda existe bastante vencimentos para esses meses que eu falei com vocês, esse índice pode aumentar com grande facilidade. Então é algo para ficarmos aqui bem atentos em relação ao Banco do Brasil. Você pode ver que no primeiro TRI de 26, o Banco do Brasil gastou mais de 18 bilhões de reais
com despesas para devedores duvidosos. Então isso foi correspondente a 5,78% da carteira de crédito total do Banco do Brasil. Então a despesa está extremamente elevada por conta dessa inadimplência que ainda não cessou. Mas a parte boa é que grande parte da nova safra tem uma garantia bem mais elevada. Vocês podem ver aqui em relação à garantia real de imóvel, na safra passada, que foi essa safra problemática, tinha apenas 31% dos créditos tomados com garantia real de imóvel. E nessa safra nova, nós temos 69% com garantia. E olhando em relação à alienação fiduciária, na safra anterior eram 3% e agora são 63%. Isso já mostra que realmente o balanço para 2027 vai sim ser melhor para o Banco do Brasil, porque já tem garantia desse crédito. Obviamente que a inadimplência ainda vai cair de forma mais devagar no curto prazo, mas deve começar a acelerar lá para o final do ano e início de 2027. E é por isso que o mercado mesmo mostra que ele acredita no resultado fraco para esse ano de 2026, mas já existem sinais de melhora para 2027, que são esses principais sinais. Crédito com garantia, geralmente, muitas vezes ele não deixa de ser pago. Então, esse devedor vai pagar sim, senão ele vai perder ali a sua fazenda, vai perder gado, vai perder máquina. Então, isso pode acontecer sim em relação a essas garantias. E com isso tudo, o Banco do Brasil revisou seu guidance para baixo, saindo de 22 a 26 bilhões para 2026 para 18 a 22 bilhões. Então, o resultado ainda segue bastante pressionado pela grande quantidade de despesas com crédito que o Banco do Brasil vem tendo nesses últimos balanços. E vocês podem ver que a parte principal aqui é o custo do crédito, que basicamente seria essas provisões com devedores duvidosos, que saiu de 53 a 58 bilhões para 65 a 70 bilhões de reais. Então foi uma alta bem substancial aqui. O Banco do Brasil revisou o seu guidance. Então vocês podem ver que existe sim ainda problemas no Banco do Brasil, mas aparentemente já estamos começando a ter sinais de melhora nesse balanço. E o que vem salvando o resultado do Banco do Brasil é o seu conglomerado financeiro, que além de um banco que empresta dinheiro, um banco que é de crédito rural principalmente, ele também possui participação em diversas empresas, como a BB Seguridade, o Banco da Patagônia, como também Cielo, Elo, Alelo, Livelo, são várias empresas que o Banco do Brasil é sócio, que compõem ainda mais o seu resultado e vem salvando esse resultado do banco. Como vocês viram, no ano passado o resultado ficou ali na faixa de quase 22 bilhões, e para esse ano, se considerarmos que a parte de crédito do Banco do Brasil não vai ter nada de lucro e considerarmos que as suas participações em outras empresas geraram 4 bilhões de reais somente no primeiro TRI de 2026, então dá para estimar algo por volta de 16 a 17 bilhões em relação a essas participações. Então, para chegar ali naquele piso de guidance, seria basicamente em algum trimestre até o final do ano, o Banco do Brasil não ter prejuízo na sua parte de crédito, gerar apenas um pequeno lucro que ele já conseguiria chegar ali no piso do guidance, como eu falei com vocês, que é de 18 bilhões. Então tem sim chance do Banco do Brasil chegar no piso do guidance, mas a lucratividade desse ano ainda vai ser pior do que a do ano passado. E o que o mercado estima para o Banco do Brasil em relação aos seus resultados? Podem ver em relação a 2026, eles estimam a queda de 4% em relação a 2025 e agora estão projetando um lucro abaixo de 20 bilhões, na faixa de 19 bilhões e 750 milhões. Isso nos dá um lucro por ação de 3,46, o PVP do banco fecharia em 0,58, um PVP bastante amassado para o histórico do Banco do Brasil. Vocês podem ver aqui o valor patrimonial por ação ficaria na faixa de R$ 36. Então, se o Banco do Brasil voltasse para aquela onde ele era cotado por volta de 1 de PVP, ele teria que ser cotado hoje a R$ 36. Então, com o passar do tempo, vocês podem ver que o valor patrimonial do banco vai crescendo porque ele está ainda gerando lucros. Então, isso vai compondo o tamanho da empresa ao passar do tempo. E quando olhamos aqui em relação ao ROI, vai ficar bastante baixo, 9,59%, com o payout de 30%, é esperado R$ 1 por ação, o que nos dá um dividend yield menor do que 5% das cotações atuais. O PL de 6 vezes parece caro no curto prazo, mas é um PL bem baixo quando olhamos para o próximo ano. Quando olhamos para 2027, o mercado espera ainda 28 bilhões de lucratividade e eles revisaram para baixo novamente,
Com isso, o lucro por ação seria de R$ 4,96. Você pode ver o valor patrimonial por ação de R$ 39. Com isso, o PVP já ficaria na faixa aqui de 0,53, que é extremamente baixo para o histórico do banco. E mesmo com o retorno sobre patrimônio líquido extremamente baixo, de 12,54%, vocês podem ver que o banco ainda entregaria quase 1,50 por ação, o que nos dá 7,12% de dividend yield. O PL fecharia em 4,21, um PL bem baixo quando estimamos já uma retomada nos resultados do Banco do Brasil. E como eu mostrei para vocês, basta a parte de crédito parar de dar prejuízo todo trimestre. Então, a tese do Banco do Brasil atual é de recuperação dos seus resultados. E quando olhamos aqui para o PVP histórico do banco, você pode ver que esse PVP de 0,5 vezes é uma raridade no histórico do Banco do Brasil. Poucas janelas, o Banco do Brasil esteve abaixo desse 0,5 de PVP, que é já o PVP projetado com a recuperação para 2027. Obviamente, o dividendo hoje está fraco, o resultado está péssimo. Se você é acionista e com uma visão de longo prazo, você tem que pensar na reviravolta desse resultado, na retomada dessa lucratividade. Então, com isso, o Banco do Brasil estaria cotado nesse PVP que eu citei para vocês. Vocês podem ver que, historicamente, desde 2000, um PVP entre 0,5 e 0,6 aconteceu apenas em 3% dos pregões do Banco do Brasil. E como vocês viram ali no slide passado da expectativa do mercado, com a lucratividade desse ano abaixo de 20 bilhões, nós já estamos em 0,58 de PVP. Então o banco já mostra que está nessa raridade de janela de precificação. Mas isso não quer dizer que o banco vai subir do dia para a noite nas cotações. É apenas uma janela que raramente aconteceu, e se você tiver resiliência, paciência para a retomada dos resultados do Banco do Brasil, você pode ter sim uma grande valorização das cotações, além de altos dividendos daqui uma janela de 5, 6, 7, 8 anos para frente. Então é isso que você tem que ter em relação aos resultados do Banco do Brasil. E vocês podem ver que lá em 2016, que também foi uma janela bem parecida com a atual, nós tivemos também péssimos resultados no Banco do Brasil. Como vocês viram, o retorno sobre patrimônio líquido desse primeiro TRI de 26 ficou em 7,6%, em 2016 ficou em 6,5%. Foi o pior momento do Banco do Brasil e depois o banco se recuperou trimestres seguintes. Então pode ser que isso aconteça também nos próximos anos, mas é óbvio, vai demorar algum tempo, vai levar por volta de 3 anos depois dos problemas para o banco retomar a lucratividade dos anos passados. Então é essa visão que você tem que ter no Banco do Brasil. E olhando para essa janela de 2016, quem investiu lá, onde tudo estava péssimo, a inadimplência estava péssima, as despesas com provisões para devedores duvidosos estavam elevadas, tudo estava ruim. Vocês podem ver que se esse investidor que comprou o Banco do Brasil naquele momento e segurou até hoje as ações do banco, em mais de 10 anos, ele teve um retorno total de 569% com o reinvestimento dos seus dividendos. Obviamente que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas podem ver a forte valorização que aconteceu na ação, mesmo com o momento atual tendo resultados ruins. Imagina se tivesse com resultados bons. Isso deu para esse investidor mais de 20% de retorno anual médio nesses últimos mais de 10 anos. É aquela história. Dá para garantir que o resultado vai realmente se recuperar para o ano que vem, lá para 28 bilhões? Não tem como garantir. Esse é o risco aqui. Mas, numa janela mais longa, você que tiver mais paciência, você pode ser bastante recompensado por estar posicionado nas ações do Banco do Brasil. E quando olhamos para o meu preço teto de dividendos, podem ver que eu ainda tenho um preço teto de R$ 24 e o dividend yield fica naquela faixa de 5% para esse ano e 7,05% para o ano que vem, PL de 5,96 a 4,25. Então, ainda para esse ano parece um PL caro, mas para o ano que vem, se realmente o lucro se recuperar daquela forma que o mercado espera, teremos um PL bem amassado no Banco do Brasil. E quando olhamos para a parte gráfica do Banco do Brasil, vocês podem ver que ele vem respeitando esse longo canal de alta, e eu até revisei o canal, que ele vem lá desde 2016. Em um canal de mais de 10 anos, e ele suportou todas as vezes que tocou esse fundo de canal e segurou nesse fundo de canal. Então, novamente, ele toca nesse fundo de canal, pode ser que ele não desça para o que eu falava de R$ 17. Aparentemente é uma forte resistência que tem aqui no Banco do Brasil e pode ser que não caia, a não ser que o resultado seja muito, mas muito péssimo
aí sim não vai ter jeito, o mercado vai jogar o banco para baixo desse canal. Então, enquanto o mercado segurar o Banco do Brasil nesse canal de alta, podemos esperar o banco nessas cotações agora de R$ 20. E caso já aconteçam realmente melhoras para o terceiro TRI e o quarto TRI de 2026, não duvido nada do mercado jogar as ações do Banco do Brasil aqui para a faixa de topo histórico, nos R$ 30, R$ 31, porque como eu mostrei para vocês, patamar de PVP do Banco do Brasil é extremamente amassado, apenas 3% dos pregões dos últimos 26 anos, o Banco do Brasil foi cotado naquele PVP. Então, é uma raridade o banco estar sendo cotado naquela precificação, mas existe risco para isso. Então, é você que tem que entender o risco que você está tomando e se vale ou não correr esse risco. É isso, pessoal. Mais outra breve atualização aqui em relação a provável aumento de inadimplência do Banco do Brasil. E como vocês viram, os dados do Banco Central ainda mostram que existe grande possibilidade disso. Então comenta aqui embaixo se você tem comprado ações do Banco do Brasil, o que você vem fazendo, qual o preço você está esperando que o mercado jogue as ações do Banco do Brasil para você voltar às compras. Eu tenho ações do Banco do Brasil na minha carteira, mas eu deixei a posição ali parada, esperando preços mais baixos, porque minha posição é relativamente grande. Senão eu vou ter ali 30, 40% na posição de Banco do Brasil e para mim não faz sentido ter uma posição tão elevada assim. Então por isso que eu deixei ali quieto. Caso o mercado bata mais nas ações do Banco do Brasil, aí eu posso retomar meus aportes. Então já deixa o seu comentário. Se você for novo por aqui, já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.